Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Nina Souza, este é o meu canal e vocês assistirão a mais um vídeo da série dos casamentos mais importantes do mundo. Hoje falaremos sobre o casamento de um português com uma austríaca, que mudou a história do Brasil para sempre. Falaremos sobre Dom Pedro I e Dona Leopoldina, uma mulher muito amada e admirada por todos os brasileiros. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like se gostar e, o mais importante, compartilhar com todos os seus amigos, pois assim você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Muito obrigada e vem comigo! Dom Pedro nasceu em 12 de outubro de 1798 no Palácio Real de Queluz, Portugal. Ele foi nomeado em homenagem a São Pedro de Alcântara e seu nome completo era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim. Desde seu nascimento recebeu o prefixo de Dom. No final de 1807, aos 9 anos, Dom Pedro interrompe seus estudos e vem para o Brasil junto de sua família, incluindo seu pai, Dom João VI, e sua mãe, Carlota Joaquina. Dona Leopoldina, nascida em 22 de janeiro de 1797, em Viena, na Áustria, com o nome de Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo-Lorena, pertencia à nobre família dos Habsburgo, uma das mais poderosas e antigas dinastias da Europa. Sua irmã mais próxima foi Maria Luísa, que viria a ser esposa de Napoleão Bonaparte. O pai de Leopoldina, Francisco II, foi o último imperador do Sacro Império Romano Germânico, que a partir de 1804 passou a ser apenas imperador da Áustria, com o título de Francisco I. A mãe de Leopoldina era Maria Teresa, que por sua vez era sobrinha de Maria Antonieta, morta na guilhotina durante a Revolução Francesa. Com a morte de sua mãe, quando ela tinha 10 anos de idade, Leopoldina foi criada por sucessivas madrastas, que não se importavam com seu futuro matrimonial. Porém, a jovem arquiduquesa e seus 11 irmãos foram educados em um ambiente extremamente religioso e com princípios rígidos de seu avô paterno, Leopoldo II, que pregava a igualdade entre os homens, tratando a todos com cortesia, praticando a caridade e sacrificando seus próprios desejos em nome das necessidades do império. Em 1815, durante o Congresso de Viena, que estava redefinindo os rumos da Europa, Leopoldina já era uma jovem mulher muito amável, com a pele clara, olhos azuis, muito inteligente e com extrema cultura. Falava fluentemente alemão, francês e estava se instruindo em italiano e inglês, dentre outras línguas. Com isso, podia transitar muito bem entre as dezenas de delegações diplomáticas dos países presentes. Mais uma vez, as guerras europeias interferem nos rumos da história do Brasil, pois em 1808, a corte portuguesa muda-se para a colônia, fugindo das tropas francesas de Napoleão Bonaparte, transferindo-se para o Rio de Janeiro. Em 1815, o Congresso de Viena começa a restaurar as monarquias destituídas durante as guerras napoleônicas. Porém, Portugal estava numa situação politicamente diferente, uma vez que a família dos Bragança se encontrava regendo o reino a partir de sua maior colônia, do outro lado do Atlântico. Nesse caso, a saída encontrada para resolver esse impasse foi elevar o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, seguindo o modelo inglês do Reino Unido da Grã-Bretanha. A Áustria, que ficou muito tempo em guerra com a França, necessitava de acordos econômicos para melhorar consideravelmente sua péssima situação financeira. Então, a arquiduquesa Leopoldina é oferecida por seu pai, o imperador Francisco I, para se casar com Dom Pedro, príncipe do Brasil e o próximo na linha sucessória ao trono de Portugal, fazendo com que o comércio com o Brasil se desenvolvesse rapidamente.
Assim sendo, Dom João VI envia o Marquês de Marialva para a Áustria com os presentes e o contrato de casamento da família real portuguesa, sendo esse assinado em 29 de novembro de 1816. Porém, somente no dia 18 de fevereiro de 1817, Dona Leopoldina torna-se oficialmente noiva de Dom Pedro. Curiosamente, apenas após o noivado, ela recebe um retrato de seu noivo, apaixonando-se por ele perdidamente. Em 13 de maio de 1817, em Viena, Dona Leopoldina casa-se com Dom Pedro por meio de uma procuração em uma cerimônia na igreja de Santo Agostinho. O casamento foi grandioso, um dos mais importantes da Europa na sua época. A comitiva portuguesa entra de maneira triunfal, levando uma grande quantidade de presentes, joias exuberantes e barras de ouro. Muitos meses depois, no dia 5 de novembro de 1817, Dona Leopoldina chega ao Rio de Janeiro, trazendo consigo vários estudiosos em geral. Ação essa que foi repetida durante todo o seu reinado. Leopoldina foi recebida com uma grande festa de boas-vindas. Entretanto, a vida do casal nunca foi boa, sendo que a arquiduquesa austríaca estranhou muito o modo de vida da família real lusitana, queixando-se constantemente da falta de liberdade, pois podia ter contato com o público apenas em eventos oficiais ou religiosos. Dom Pedro, por sua vez, foi sempre amparado por sua esposa em assuntos como educação, cultura e até política. Em 1818, o pai de Dom Pedro, Dom João VI, foi oficialmente proclamado rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1820, Dom João VI retorna a Portugal para conter revoltas políticas, enquanto deixa Dom Pedro no Brasil como príncipe regente. Em 12 de outubro de 1821, as cortes constituintes portuguesas enviam para o Brasil decretos determinando que Dom Pedro retornasse à Europa para completar seus estudos e que o Brasil voltasse à condição de colônia e fosse dividido em províncias independentes, o que seria um grande retrocesso político e econômico. Uma vez que Dona Leopoldina não queria mais retornar à Europa, pois ela já se sentia uma brasileira, estava no 7º mês de gravidez e não queria viajar em um período tão próximo do parto, Dom Pedro decide consultar as províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais sobre sua intenção de não cumprir a ordem de retorno a Portugal. Ao receber o apoio incondicional de todos, fez um pronunciamento que ficou conhecido como Dia do Fico, no dia 9 de janeiro de 1822, quando teria dito a célebre frase: "Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Em junho, Dom Pedro começa a visitar várias cidades com focos de rebelião popular. E em julho, ele vai para a província de São Paulo, deixando Leopoldina no comando administrativo do Brasil, sendo sempre auxiliada por José Bonifácio, a pessoa mais intelectualmente próxima a Leopoldina, inclusive no gosto pela mineralogia e botânica. Nesse período, a princesa regente começa a receber cada vez mais notícias preocupantes, entre elas a de que Portugal estaria planejando agir militarmente contra o Brasil. No dia 2 de setembro de 1822, Leopoldina preside a reunião do Conselho de Ministros, onde é decidido enviar a Dom Pedro os documentos recentemente chegados em conjunto com uma carta redigida, informando a gravidade da situação e o aconselhando a proclamar a independência. No dia 7 de setembro, retornando de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebe as correspondências com as graves notícias. Então, às margens do rio Ipiranga, ele declara a independência do Brasil gritando a frase: "Independência ou morte!" Dom Pedro se torna imperador do Brasil e Leopoldina se torna imperatriz. Conjuntamente com José Bonifácio, realizaram diversos decretos, inclusive um criando a nova bandeira, que carregava as cores verde, representando a Casa dos Bragança, e amarelo, representando a Casa de Habsburgo, da qual fazia parte a família de Dona Leopoldina, demonstrando a importância do casamento entre um português e uma austríaca, que influenciou até mesmo todos os detalhes presentes na bandeira do Brasil Império.
Durante seu casamento, o casal teve 7 filhos, sendo os de maior destaque. Sua primogênita, Maria da Glória, que se tornaria Maria II, a rainha de Portugal, em 1826. A quarta filha, Januária Maria, que teve seu nome em homenagem ao Rio de Janeiro e casou-se com o conde de Áquila. A quinta filha, Paula Mariana, que teve seu nome em homenagem a São Paulo. Foi a primeira filha de Dom Pedro nascida após a independência, o que a tirava da linha sucessória do trono português e a colocava na linha sucessória do novo Império do Brasil. Porém, Paula morreu aos 9 anos. A sexta filha, Francisca de Bragança, que teve seu nome em homenagem ao rio São Francisco, casou-se com o francês Francisco Fernando de Orleans, que viria a ser o príncipe de Joinville quando seu pai se tornasse rei da França. O casal recebeu como dote de seu casamento terras na província de Santa Catarina, onde posteriormente teve o nome da cidade de Joinville em sua homenagem. O sétimo e último filho foi Pedro de Alcântara, que se tornaria Dom Pedro II, o imperador do Brasil por 58 anos. Apesar de Leopoldina ter influenciado politicamente Dom Pedro durante todo o seu casamento, a vida conjugal do casal era muito turbulenta, tendo que aceitar inúmeras amantes de seu marido, principalmente a mais famosa delas, Domitília de Castro, a Marquesa de Santos. A imperatriz Maria Leopoldina morreu em 11 de janeiro de 1826, aos 29 anos, no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, o que causou grande tristeza a todo o povo brasileiro. Durante seu funeral, recebeu inúmeras demonstrações de carinho e devoção de toda a população presente, confirmando que era muito mais amada do que o próprio Dom Pedro. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a Leopoldina e o Dom Pedro I. Ele foi feito com muito carinho, muito especial, por serem duas figuras super representativas do nosso querido país, Brasil. Não se esqueçam de dar o like se você gostou e faça já o seu comentário, eu quero saber a sua opinião. Um beijo da Nina, muito obrigada e até mais!